Sou o Alessandro e hoje eu vou comentar a fase do Punho de Ferro que teve tanto roteiro quanto desenho do quadrinista Cary Andrews. Essa fase durou 12 números que saíram nos Estados Unidos entre junho de 2014 e julho de 2015. No Brasil foi compilada nesses dois encadernados aqui. Punho de Ferro, a Arma Viva. Seguinte, sempre que eu penso no Cary Andrews, sendo sincero, me vem à cabeça uma história do Homem-Aranha, que no Brasil ganhou o título de Potestade. Quando essa história foi anunciada lá nos Estados Unidos, disseram que ela seria uma espécie de Cavaleiro das Trevas do Homem-Aranha. Ela se passa no futuro, o Homem-Aranha decadente, né? E só chamar uma história de Cavaleiro das Trevas de um personagem é criar uma expectativa lá em cima. E quando ela saiu, ela foi uma decepção. Sendo sincero, eu nunca vi ninguém falar bem de Potestade. A história é realmente ruim, né? Parece que as coisas estão lá mais para chocar. Assim, então, assim, o que vem à cabeça com esse cara é essa história, né? Bom, com Punho de Ferro, a Arma Viva, eu posso dizer que isso aqui não é tão ruim quanto Potestade, mas sofre do mesmo defeito. É uma história pretensiosa. O Cary Andrews, ele dá o proverbial passo maior do que a perna. Eu vou mostrando os desenhos dele, que inclusive nem acho ruins. Sei que tem gente que não curte, mas os desenhos nem me incomodam, não. Mostrando os desenhos dele enquanto eu vou falando, né? Bom, o que nós temos, né? Ele parece querer reconstruir o Punho de Ferro, dar outro status quo para o personagem. Só que isso praticamente destrói o que define o Punho de Ferro, né? Por exemplo, né, nessa história aqui, o Daniel Rand, ele não é considerado digno de ser o Punho de Ferro. Não que ele não é considerado digno agora, né? Ele nunca foi digno. Eu vou dar alguns spoilers. Na história, o Daniel Rand, ele vê o seu Ki falhar. O Ki dele começa a falhar e, ao mesmo tempo, ele é procurado por uma menina de Kunlun que vem pedir ajuda, né? Kunlun é a cidade onde o Punho de Ferro treinou, onde ele se tornou o Punho de Ferro, né? E Kunlun está sendo atacado e o Punho de Ferro chega atrasado na cidade. E o que acontece é que ela foi arrasada, ela foi destruída. E o responsável, aparentemente, é o pai do Punho de Ferro, que havia sido morto lá na origem do personagem, né? O Andrews, então, ele revisita o passado do Punho de Ferro, insere alguns elementos novos, né? Mexe com ele, por exemplo, ele coloca uma coisa que, um conceito que ele desenvolve que é interessante, né? A resistência de Kunlun à tecnologia, mas a tecnologia por sobrevivendo nos subterrâneos da cidade. Ele trabalha esse tipo de coisa. Essa tensão magia e tecnologia, ela podia até funcionar, mas ela foi mais jogada que desenvolvida. E o pior para mim foi o final tosco, né? Um Punho de Ferro controlando um edifício em forma de robô. Gente, é isso mesmo, né? O Punho de Ferro controlando um prédio em forma de robô e enfrentando um deus usando esse prédio em forma de robô. Deixa eu mostrar para vocês um pouco. Está aqui o deus que o Punho de Ferro vai enfrentar. Deixa eu ver se eu acho a página com ele controlando um edifício. Gente, de verdade, não combina com o personagem. A coisa fica realmente tosca. E pior, isso aqui não tem nem um clima de humor que poderia justificar a partir disso. Ele estava brincando um pouco, né? Mas nem tem isso, né? O que nós temos também, a introdução de uma personagem que é uma jornalista que dá uma entrevista ao Punho de Ferro logo no início da... Perdão, o Punho de Ferro é entrevistado por ela logo no início da história e ela se torna uma coadjuvante importante. E ela protege a menina de Kunlun, por exemplo. E tem as sequências de luta dessa personagem que soam inverossímeis, mas ao fim ganham uma explicação. Inclusive, talvez essa última história tenha sido seja uma espécie de epílogo, né? Tenha sido que seja um pouquinho melhor, né? Gente, só que o Cary Andrews, ao usar essa personagem, ele quis introduzir um elemento sensual na história, que, ao meu ver, também não funcionou. Pareceu ali mais para chamar a atenção e para... Tipo, um pouco que ele fazia um pouco em Potestade também, né? Que ele
colocar ali para chocar, não é a palavra, mas aquilo não soa orgânico, né? Pelo menos para mim, né? Na história, assim. E ao final da história, né, há uma outra pessoa com o poder do Punho de Ferro e o Daniel Rand vai treiná-la. Isso até que pode render alguma coisa boa. Mas a sensação que eu tenho, que eu tive, né, quando eu terminei de ler isso aqui, foi de terra arrasada. Alguns conceitos bons, vários ruins, e a sensação de que tudo foi jogado ali sem a preocupação com uma amarração orgânica da coisa. O Ed Brisson, que é o atual roteirista do personagem, eu já fiz vídeo aqui sobre a atual fase, ele está lidando com as consequências da fase Andrews. Está tentando reconstruir o Punho de Ferro a partir da desconstrução que essa fase fez. No título do vídeo eu coloquei a pior fase do Punho de Ferro. Bom, posso dizer o seguinte, e das que eu li, sim. Eu li lá o começo do personagem, com Burn, com Claremont, li a fase do Matt Fraction, li também a fase recente dele com o Luke Cage, escrita pelo David Walker, e essa aqui é a pior que eu li. Realmente não curti o trabalho do Carol Ames. Bom, é isso que eu tinha para dizer. Peço que se você gostou, deixe seu joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Um abração e até o próximo.